ocorreriam na Terra, enquanto eles dariam sua versão da história. Mas a verdade é que há um outro poder por trás da cortina. O Papa Francisco, como São Francisco de Assis, fala da fraternidade universal, da humanidade. E isso não apenas porque estamos interligados e relacionados uns com os outros, mas também porque todos nos reunimos como uma espécie para louvar a Deus pela grande obra da criação. Então a Igreja afirma que os humanos são responsáveis por cuidar da natureza. Isso vem do Gênesis, quando aquele Deus da criação os encarregou de cultivar e guardar. Este imperativo de cuidado também se estende ao ensino sobre o descanso do dia de sábado, que é para os seres humanos também preservarem a criação. Na verdade, do livro de Deuteronômio, relacionado com o livro de Êxodo, Gênesis, o sábado tem um sentido de liberação, tem um sentido de dar trégua e descanso também. Qualquer outro sistema, qualquer sistema que seja oprimido e que viva em servidão. E eu estava dizendo que é uma grande honra para mim ser solicitada a dizer algumas palavras durante esta webinar. E porque estamos aqui para discutir a biodiversidade, e eu suspeito que a maioria das pessoas que estão ouvindo são seres humanos. Talvez haja alguns cães e gatos nas casas das pessoas, mas deixe-me trazer a voz da selva para começar. Isso é no chimpanzês. Olá, esta sou eu, Jane. Na verdade, passei muitos anos estudando nossos parentes vivos mais próximos. Sabemos agora que compartilhamos 98,6% de nosso DNA com eles. E durante este tempo, eu aprendi muito. Nós temos este lindo planeta verde e azul, planeta Terra, criado por Deus. Como é possível que a criatura mais intelectual que já andou neste planeta esteja destruindo seu único lar? Martin, neste vídeo, vemos a questão da biodiversidade e a do sábado. E este era o propósito do Vaticano ao introduzir esta mudança tão grande. E sempre me intriga quando ouço essa história de que compartilhamos 96% de nossos genes com os chimpanzés, razão pela qual somos parentes, mas na mesma frase ela diz que Deus criou tudo. Bem, eu espero que ela saiba, como cientista que ela é, que compartilhamos 95% de genes com o rato. Portanto, qualquer um pode ser comparações bobas como esta. Só para você ter uma ideia de quão ridículo isso é, temos mais de 76% de genes em comum com a banana. Será então que somos parentes de bananas porque temos 76% de genes em comum? Então, por quê? Por que eles fazem uso disso? Veja, o sistema genético é tal que há genes estruturais que contêm códigos para a formação de proteínas, enzimas, todas essas coisas. Agora, eles são os mesmos. O metabolismo que corre na produção de uma proteína dentro de uma banana é basicamente o metabolismo que ocorre para a produção de proteína em qualquer criatura. Então, utilizar esses exemplos a fim de provar o nosso parentesco com estes animais é totalmente contraproducente. Na verdade, os genes que deveríamos prestar atenção são os genes controladores. Eu os comparo a um piano. É como se houvesse um conjunto de teclas. Quantas músicas se pode tocar com elas? As teclas que se selecionam e a ordem que as selecionam determina a música. Portanto, as teclas entre as criaturas são parecidas, mas a maneira como são tocadas é completamente diferente. Não querem dizer que somos geneticamente relacionados. Deus estabeleceu a base para criar todo o resto que vive. Mas a questão da biodiversidade
é muito importante. E como eu disse, ela será a próxima mega crise, que ainda não está no radar. Então, vamos recapitular. Temos a pandemia, então uma crise financeira, que talvez ocorra por uma crise cibernética, e então uma crise climática, que levará a uma crise de biodiversidade. E eles farão a ligação e dirão, esta é a causa. Que é linkada à criação. Sim. E a criação é ligada ao sábado. É a nossa direção. O cardeal Turks acabou de mencionar isso. Foi o que Cardeal disse. Portanto, não é incrível que a Bíblia fale sobre a marca da besta? E vamos ser bem claros desde o início. Sim. Há hoje muitas vozes que querem definir o que é a marca da besta. E já respondemos essa questão muitas vezes no passado. A marca da besta é algo muito específico, uma vez que a besta é uma entidade político-religiosa, descrita dessa maneira em Apocalipse capítulo 13. Suas características são iguais às do chifre pequeno, descrito em Daniel capítulo 7. E as características listadas uma após a outra, como quando viria, como viria, quais reinos seriam derrotados para que surgissem, sua perseguição contra os santos, a mudança da lei de Deus que ela procuraria implementar, o seu reinado por um período específico, sua ferida mortal, ou seja, sua perda do poderio político, assim como sua recuperação desta ferida mortal, a implementação de sua mentalidade sobre o mundo. Todas essas características se encaixam em um poder e um poder apenas, o papado. Correto. Os reformadores entenderam isso. Eles afirmaram que o poder do chifre pequeno, descrito no livro de Daniel, é uma descrição do poder do papado, chamando este poder de anticristo. Todos os reformadores tinham a mesma opinião. A besta de Apocalipse, capítulo 13, é uma descrição do poder papal. E todos os reformadores concordaram com isso. Wesley escreveu muito sobre isso. Leiam a descrição feita por ele. Ele diz claramente que é o poder papal. E nós concordamos com todos esses pontos. Concordamos que é o poder papal. E este poder, que é o poder papal, possui uma marca. E somente este poder pode definir o que é a sua própria marca. E este poder já afirmou com todas as letras que a marca de seu poder eclesiástico e que a prova do fato de que realmente possui esse poder eclesiástico, que está acima da própria Bíblia, é o fato de haverem mudado a solenidade do sábado do 7º dia da semana para o primeiro dia, o domingo. E segundo eles, isto é a prova de que seu poder é maior do que o da Bíblia. Quanta arrogância! É quase inacreditável. Isso é uma afronta a Deus, é um ataque à sua autoridade, pois foi o próprio Deus que disse, eu não mudo. O próprio Jesus disse, não pense que vim para abolir a lei. Portanto, aqui temos a definição do que é a marca da besta. No Conselho de Laodiceia, eles sedimentaram a sua ideologia. Acho que devíamos fazer um episódio sobre isso. Sedimentaram a sua ideologia e sua própria legislação. Ex cátedra, o que significa não pode ser mudado sem que isso afete a infabilidade papal. Portanto, a marca da besta não é qualquer dia. A marca da besta é o dia definido por eles para a adoração do sol, o que contraria e proíbe a observância do sábado do 7º dia, chamado por eles de sábado judeu, ainda que sua origem seja no Éden. Portanto, a meta deles é a marca da besta. E a agenda da mudança climática dará a eles a ferramenta,
para implementar isso. Vamos ser claros aqui. Agora, já falamos sobre isso muitas vezes, mas apenas para refrescar a memória, vamos direto à fonte, para que eles mesmos nos digam sua posição neste assunto e qual é a agenda deles. A razão, eu creio, pela qual é importante que nós façamos isso, é para mostrar, nós acabamos de mostrar que o papado é parte integrante de todo esse grande reset. Cada decisão tomada. E eles têm uma grande influência na maneira como isso se desenrolará. Sabe, Martin, eu gostaria, mesmo sobre o risco de ser chamado de conspirador, dizer que não é apenas uma influência. É um poder direcionador. É um poder direcionador que, através de seus cavaleiros de Malta e organizações jesuítas, estão envolvidos em cada nível, seja religioso, político ou financeiro. Não importa. São eles que controlam todas as pessoas de poder. Então vamos dar uma olhada no que a revista oficial dos jesuítas nos Estados Unidos tem a dizer sobre esta questão. O Papa Francisco acaba de lançar sua nova encíclica sobre meio ambiente, Laudato Si. Primeiro, a grande contribuição do Laudato Si é uma visão geral da crise ambiental do ponto de vista religioso. Até agora, o diálogo sobre o meio ambiente era estruturado principalmente com uma linguagem política, científica e econômica. Agora, a linguagem da fé entra decisivamente na discussão. Quarto, contra aqueles que argumentam que uma encíclica papal sobre o meio ambiente não tem autoridade real, o Papa Francisco afirma explicitamente que a Laudato Si foi agora adicionada ao corpo do ensino social da Igreja. Ela continua a reflexão sobre os problemas modernos que começaram com a encíclica de Leão XIII, Rerum Novarum, sobre capital e trabalho em 1891. Quinto, as discussões sobre ecologia podem ser fundamentadas na Bíblia e na tradição da Igreja. No capítulo 2, o Papa Francisco apresenta o Evangelho da Criação, no qual ele conduz os leitores através do chamado para cuidar da criação, que se estende desde o livro de Gênesis, quando a humanidade foi chamada a cultivar e cuidar da terra. E, finalmente, esta encíclica dirige-se a todas as pessoas do planeta e apela a uma nova forma de ver as coisas. Enfrentamos uma crise urgente, quando a Terra começou cada vez mais a aparecer, na linguagem viva do Papa Francisco, um imenso monte de sujeira. Ainda assim, o documento é otimista, lembrando-nos que, porque Deus está conosco, todos nós podemos nos esforçar para mudar o curso. Podemos caminhar para uma conversão ecológica, na qual podemos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. Para usar uma linguagem religiosa, o que o Papa está pedindo é por conversão. Martin, isto naturalmente liga todo este cenário a um mundo religioso. Sim. O Papa está clamando por conversão. Mas este não seria um novo tipo de conversão? Correto. Conversão para o quê? Ao bem comum. Aham. Conversão para o bem comum e para a agenda climática. Sim. Mas para mim, a Bíblia, quando fala em conversão, ensina algo diferente. Totalmente. Não significa converter-se do pecado. Sim, uma volta na sua vida de 180 E qual é a graus. definição de pecado? Acabamos de ver isso. Não existe uma razão pela qual insistimos tanto aqui na definição do pecado. Eu acho muito importante sabermos o que é o pecado, porque este poder redefiniu o que é o pecado para harmonizá-lo com a sua agenda. Portanto, este é o verdadeiro X da questão. Eles estão impondo uma mentalidade que presta honra à primeira besta. E a primeira besta já deixou bastante claro que ela possui a autoridade para ditar essa moralidade. E a prova do fato de que eles realmente têm o poder de ditar o que é moral é o fato de terem autorizado a mudança do sábado para o domingo, que é a marca de seu poder eclesiástico.
E ao reconhecer isso, estamos admitindo a autoridade deles. Sim. Agora, há anos atrás, eu palestrei sobre a Rerum Novarum, o plano financeiro da Igreja Católica Romana. Nós falamos sobre isso em algum episódio anterior, quando falamos sobre aquele livro Megalomania Eclesiástica. Sim. E o que a Rerum Novarum realmente é? Ela é basicamente a agenda comunista, na forma do fascismo, que por sua vez é o modelo de Estado preferido pelo Vaticano. Ao irmos para a Rerum Novarum do Papa Leão XIII, sobre o capital e o trabalho, é dito o seguinte: esta é, acima de todas as outras, a razão do descanso dominical. Um descanso sancionado pela grande lei de Deus, da antiga aliança. Lembra-se de santificar o dia de sábado, ensinada ao mundo através do seu misterioso descanso após a criação do homem. Ele descansou no 7º dia de toda a sua obra que havia feito. Aqui, nós temos um grande engano que relaciona o descanso dominical ao dia do sábado. Mas é claro que não é. É uma lei que, de acordo com a Igreja Católica, baseia-se somente na autoridade da Igreja. Na verdade, a Igreja Católica Romana declara publicamente que podemos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e jamais encontraremos um verso sequer ordenando a guarda do domingo. Esta é uma lei baseada unicamente na autoridade de Roma. Sim. E é isso que essa coisa única que você mencionou várias e várias vezes é o que dá a eles Correto? a autoridade. Se você adere a essa coisa, você está reconhecendo que eles são a Correto? figura de autoridade. E quando a Reforma Protestante, no Concílio de Trento, confrontou diretamente o sistema católico, afirmando que a autoridade deve ser baseada nas Escrituras, sola Escritura, então o arcebispo de Hegel levantou-se naquele conselho e disse: vocês, protestantes, dizem acreditar somente nas Escrituras, então por que não seguem a Bíblia? Por que guardam o domingo, que é uma lei exclusiva da Igreja Católica, ignorando assim a autoridade da Bíblia de vocês? Vocês são apenas rebeldes. E vão ter que entrar na linha. Se a Reforma Protestante, naquele momento, houvesse aproveitado a oportunidade e dito: você está certo. Precisamos mesmo voltar à autoridade deste livro. E este livro ordena a guarda do sábado, do 7º dia. Ela é mesmo contrária à sua lei, promulgada no Concílio de Laodiceia. A guarda do 1º dia da semana é baseada unicamente na sua tradição. Você diz que a Bíblia deve ser estudada e compreendida à luz da sua tradição. Deveriam ter dito que não, que a sua tradição deve se harmonizar com a Bíblia. É em vão que vocês adoram a Deus, porque estão ensinando como doutrina ensinamentos de homens. Aqui, eles deixam bastante claro que o descanso dominical é parte do seu plano para o trabalho e o capital. Sim. E isso começou com o Papa Leão. E como nós vimos no vídeo agora há pouco, o Laudato Si é baseado em muito do que foi dito. Os próprios jesuítas disseram que ela basicamente é uma releitura da Rerum Novarum, acrescentado das questões de capital e trabalho, ou seja, da economia, a questão da moralidade. Correto. E esta é a direção para a qual estamos indo. Vamos dar uma olhada na Laudato Si. Nós já vimos várias vezes aqui, mas só para nos certificar de que realmente é a mesma mensagem. Vou ler apenas a ênfase.
Junto a estas mesmas linhas, o descanso do sétimo dia não é apenas para os seres humanos, mas também para que o seu boi e jumento possam descansar. A tradição bíblica mostra claramente que esta renovação abrange a recuperação e o respeito aos ritmos estabelecidos na natureza pela mão do Criador. Vemos isso, por exemplo, na lei do sábado. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Ele ordenou que Israel separasse o sétimo dia, o dia de descanso, um sábado. E aí ele vai e estraga tudo. No domingo, a nossa participação na Eucaristia tem uma importância especial. Domingo, como o sábado judeu, deve ser um dia para a restauração de nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos e uns com os outros. Domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, as primícias da humanidade ressuscitadas do Senhor, o penhor da transfiguração final de toda a realidade criada. Ela também proclama o descanso eterno do homem e Deus. Desta forma, a espiritualidade cristã incorpora o valor do relaxamento da festividade. Aqui, ele transfere a solenidade do sábado para o domingo. Sim, do sétimo dia para o primeiro dia. A lei do descanso semanal proíbe o descanso no sétimo dia, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o filho do seu servo e do estrangeiro. O descanso abre os nossos olhos para uma imagem maior e nos dá sensibilidade renovada para o direito dos outros. Assim, o dia de descanso centrado na Eucaristia. Que dia é esse, Martin? O domingo. Sim. Joga luz a semana toda e nos motiva a uma maior preocupação com a natureza e ao pobre. Eu não sei de onde que ele tirou isso, mas enfim, ele relaciona a criação. Eles ligam o descanso à Eucaristia. Eles querem uma Eucaristia em comum. Querem uma Eucaristia comum com os protestantes. Sim, nem mesmo os protestantes. Eles querem com todas as nações. Nós mostramos um vídeo há bastante tempo com os hindus e todos eles indo na missa. Correto? Agora, a Eucaristia é um sacrifício perpétuo, com o mesmo peso da cruz. O que viola o princípio bíblico que diz que por um sacrifício ele nos tornou perfeitos para sempre. Sem falar que misturado a isso, temos a transubstanciação, que tornam os emblemas do corpo e sacrifício literal ocorrido na cruz. Eles dizem que o sacerdote tem o poder de criar Cristo nessa bolachinha. Uma vez que as missas são lidas em todo o mundo em diferentes fusos horários, não há um segundo em que não esteja ocorrendo uma missa, na qual Cristo é convertido em um corpo literal. Isto basicamente nega Cristo, tornando-o basicamente um cadáver, consumido a todo instante pela humanidade. Isto é uma afronta ao sacrifício único realizado por Ele, que nos redimiu para sempre. Este é o sistema do anticristo. É um sistema apóstata. É um sistema que toma poderes para si, que pertence somente a Deus. Eu não me surpreenderia se as leis que futuramente serão implementadas terão algo que ver com forçar ou coagir as pessoas numa Eucaristia ecumênica. Bem, isto já tem sido imposto no movimento ecumênico já por muitos anos. Portanto, temos o domingo e temos a negação, basicamente, do sacrifício único realizado por Cristo que nos tornou perfeitos. Martin, o papado está planejando encontros e reuniões com pessoas importantes. Por exemplo, no mundo médico temos o Fauci nos Estados Unidos e o que me fascina é o tipo de pessoas que são convidadas a participarem desses encontros. Temos estrelas do rock, com suas ideias muito questionáveis,
que as espalham pelo mundo afora. Temos pessoas pró-aborto e anti-aborto. E já dissemos aqui, no episódio anterior, que o papado é especialista em absorver qualquer ideologia, contanto que não seja baseada na Bíblia. Então, dissemos que ele absorve, ou pelo menos é capaz de absorver, aqueles que querem ser salvos pelas obras ou que querem ser salvos em seus pecados. É incrível como eles não falam dos pecados cometidos pelos indivíduos que eles convidam para suas atividades. Porém, eles tratam, sim, daqueles que querem se manter fiéis às Escrituras. Vamos dar uma olhada nesse vídeo e então resumiremos tudo. O Conselho Pontifício para a Cultura do Vaticano e a Fundação Cuda estão organizando sua 5ª Conferência Internacional, do dia 6 a 8 de maio. O tema deste ano é explorar a mente, o corpo e a alma. Os palestrantes incluirão Anthony Fauci, Chelsea Clinton, Jane Goodall, Joe Perry e pesquisadores de universidades renomadas como Duke, MIT, Harvard e Notre Dame, entre outras. A conferência será concluída com uma mensagem do Papa Francisco. O evento geralmente é realizado no Vaticano. Em 2018, os participantes assistiram a uma audiência com o Papa Francisco. Este ano, o evento de 3 dias será online por causa da pandemia. Como nos anos anteriores, os principais médicos, cientistas, líderes religiosos, legisladores e filantropos discutirão os últimos avanços da medicina, prestação de cuidados de saúde e prevenção, e o impacto cultural dos avanços tecnológicos. Também discutirão como tornar o acesso à saúde de qualidade disponível e acessível. Antes de falarmos sobre isso, é interessante terem utilizado aquela imagem muito famosa, por sinal, em que Deus e a humanidade estão se tocando, mas utilizando luvas médicas. Veja, a mensagem de saúde deles é quase ligada à sua mensagem, pois é assim que cativamos as pessoas. Elas têm medo das doenças, e o grande salvador é o sistema que foi criado por eles. Por outro lado, Deus também deu uma mensagem de saúde a seu povo, e Ele prometeu que nenhuma das doenças que afligiram os egípcios atingirão vocês, se vocês seguirem a minha mensagem de saúde. Portanto, o Vaticano está planejando um encontro para o qual convidaram o Dr. Fauci, Chelsea Clinton, o presidente da Pfizer e até mesmo os oligarcas das Big Techs, explorando a mente, corpo e alma. Note como eles ligam a religião à saúde, como a inovação e novos sistemas de entrega melhoram a saúde humana. Os palestrantes incluem nomes diversos e prominentes, como os palestrantes da Pfizer e da Moderna, o diretor do Instituto Nacional de Saúde, Francis Collins, o cabeça do Google Health, David Feinberg, o Dr. Fauci, e também participará da conferência o representante das Nações Unidas e conservacionista Jane Goodall, assim como o ativista New Age Deepak Chopra, o guitarrista de rock Joe Perry, o ancião mormon William Jackson, o presidente executivo da Comissão Britânica de Imãs, Sheikh Dr. Assim Yusuf, e a modelo Cindy Crawford. Bastante variado, não? É incrível. Então, isso somente deveria te mostrar que não é simplesmente vamos nos reunir. Isso não é um encontrinho amistoso, isso é uma agenda. E para todo aquele que nega que haja uma agenda, eu só posso dizer, por favor, acorde, tire a cabeça da terra e veja o que está acontecendo. Os tópicos da conferência variam desde nós somos o que comemos. O que é interessante que existe uma contrafação até mesmo no nível da comida. Correto. Existe uma agenda New Age e existe uma agenda bíblica, que podem até parecer iguais. Mas sabe de uma coisa? Quando eu ainda era envolvido com o ocultismo, os grandes ocultistas
adotavam uma dieta vegetariana. Eles criam que isso era essencial para a espiritualidade deles. E as pessoas que eram mergulhadas no ocultismo eram geralmente vegetarianas. O Adolf Hitler era mergulhado no ocultismo e era vegetariano. Portanto, no movimento New Age e em todos esses outros movimentos também, busca-se a iluminação espiritual, uma mente clara, e é por isso que adotam essa dieta. Mas isso não quer dizer que o vegetarianismo seja errado. Não. Pois Deus também quer que você tenha uma mente clara. É por isso que o vegetarianismo é recomendado. Agora, se você estiver imerso no New Age, aquilo que é essencialmente algo bom é usado para os motivos errados. Dessa forma, precisamos ser muito cuidadosos ao estudarmos esse assunto. E veja como também discutirão o melhoramento humano. Você acha que aquilo que Deus fez precisa ser melhorado? Bem, nós já mostramos anteriormente que tem muito... O Klaus Schwab também disse desse implante humano, transhumanismo. Discutirão como se viver saudável até os 20 anos e além. É interessante como muito das pessoas proeminentes hoje no mundo frequentemente atinge os 100 anos. E eles são a maioria vegetarianos. E alguns deles possuem conexões bastante interessantes com a maçonaria e a agenda ocultista. Mas vamos parar por aí. Cuidado médico sustentáveis, proteção do nosso ambiente, práticas de saúde religiosas. Isso não parece uma contrafação? Com certeza. 100%. Existe a bíblica e a contrafação. Pode até ser semelhantes. Parecem ser quase iguais. O diabo trabalha dessa maneira. É como você disse, a diferença entre presunção e fé. É uma linha muito híbrido. fina. Eu acho isso fascinante. E como definimos a alma? Revolucionando a terapia das células, assim como as soluções integrais para o Covid-19 e uma nova geração de vacinas. Quanto mais crises nós temos, quanto mais intervenções médicas nós temos, mais dependentes nos tornamos do sistema médico. Chegou a hora de praticarmos a mensagem de saúde dada por Deus. E a mensagem de Deus tem um componente especial, que é a oração. Precisamos estar em contato com Deus, para que o verdadeiro Deus possa trabalhar através do seu sistema e de sua obediência às leis da saúde, para assim realizar as mudanças, porque somente Deus tem vida em si mesmo. E Deus implantou os fatores da vida em seu organismo. E foi somente quando ele soprou o fôlego de vida nas narinas do homem foi que ele tornou-se uma alma vivente e não recebeu uma alma vivente. O Papa Francisco terminará o evento dando aos participantes uma audiência virtual privada. Normalmente, o palestrante que encerra um encontro é aquele que tem a palavra final, não é mesmo? Biden promete um enorme investimento durante o lançamento de um plano de infraestrutura climática de 2 trilhões de dólares. Martin, se você vai reconstruir tudo de novo, reconstruir melhor, então é necessário remover o que havia antes a fim de reconstruir ainda melhor, o que existe um plano de infraestrutura. E é interessante que o Trump queria atualizar as instalações, porém eles queriam reconstruir, só que melhor, o que é muito caro. O presidente Joe Biden revela uma proposta de emprego de quase 2 trilhões de dólares focada na infraestrutura e na crise do clima durante o discurso em Pittsburgh na quarta-feira, enfatizando o seu apoio aos sindicatos e a sua esperança de que esse investimento ajudaria a classe média. É um investimento único na América.
diferente de tudo aquilo que temos visto ou feito desde que construímos o sistema interestadual de rodovias e a corrida espacial há décadas atrás. É o maior investimento em empregos americanos desde a Segunda Guerra. Ele criará milhões de empregos, empregos que pagam bem, e impulsionará a economia e nos fará mais competitivos ao redor do mundo. Moverá nossa segurança nacional e nos colocará em posição de ganhar a competição global com a China nos próximos anos, disse Biden. Ele disse que vai crescer a economia, mas provavelmente terá que haver um tipo de baixa nesse processo. A vice-presidente Harris liderará a força-tarefa do Biden para promover sindicatos e trabalho organizado. O presidente Joe Biden assinará uma ordem executiva na segunda-feira que criará uma força-tarefa para promover o trabalho organizado, disse a Casa Branca, em um momento em que apenas 6% do setor privado americano pertence aos sindicatos. O que eles querem fazer é sindicalizar o planeta. Correto. Agora, Martin, onde se originaram os sindicatos? No catolicismo romano. No Vaticano. E, na verdade, eu não coloquei esse artigo aqui, mas tem um artigo onde eles se gabam e dizem que os sindicatos ainda são católicos. Ligados à Igreja Católica. Você consegue ver como o dedo deles está em tudo? Quando saiu a Rerum Novarum sobre o capital e o trabalho, expressou-se a necessidade de se criar os sindicatos. E os sindicatos serão um dos meios pelos quais o tempo de angústia como nunca houve cometerão a terra, pois eles imporão a agenda moral de Roma. E o que nós vemos agora ligado à moralidade? A mudança climática. E o que o Laudato Si tem nele? O domingo. E na Rerum Novarum também tinha o domingo. Tudo está se unindo.